Meus amigos, eu vou refutar aqui a fala de um mentiroso. O maior mentiroso que eu já presenciei na história de um pastor rabino, de um homem que se intitula judeu, que não é um travesti religioso. Eu quero que vocês prestem atenção na minha fala. Eu vou refutar ponto a ponto, tá? Para que vocês entendam. Esse homem fala números alarmantes sobre a genealogia do povo judeu, os descendentes de judeus no Brasil. É absurdo, é absurdo. Qual é a pior coisa para um mentiroso? Você sabe? Não sabe. Pois eu vou lhe dizer. É ser pego na mentira. Exatamente. O mentiroso, ele é mentiroso de três formas. Uma, por ser um mitomaníaco, um doente mental. Outro, ele mente por vaidade, para querer se aparecer, que é um babaca mentiroso. Outro, ele mente para ganhar dinheiro, que ele é um picareta, um charlatão, um aproveitador. Três formas de mentirosos. Essas são as três formas. Tá. Existe um homem aqui que ele é mentiroso, compulsivo, e tem as três características. É doente mental, mitomaníaco. Ele é mentiroso, vaidoso. E ele é mentiroso, aproveitador por dinheiro. Mentiroso, aproveitador por dinheiro, porque o canal é monetizado e ele precisa conquistar fiéis. E ele descobriu uma maneira fácil. Ele é mentiroso, vaidoso, porque ele é compulsivo por mentira, pela vaidade. Você pode olhar todo arrumadinho, alinhadinho, ele gosta de aparecer. Ele vê qualquer coisa, ele entra na mídia, denuncia, vai na polícia. Foi até para Israel, se passando por judeu, imagine. É absurdo. Outro dia teve um pessoal, um grupo de skinheads, uma quadrilha de bandidos em São Paulo, no centro de São Paulo, falando de judeus. Ele foi lá, tomou a frente por vaidade, para aparecer. Isso aí é vaidade. E é compulsivo, mentiroso, mitomaníaco, ele é doente mental. Eu vou refutar esse vídeo para que vocês vejam o quanto ele é mentiroso, o quanto ele está levando a muitos para a perdição. Esse homem está levando muitos à perdição. Muitos, milhares de pessoas à perdição, a cansarem as pernas na terra, do mesmo jeito que os pastores, porque ele é um pastor rabino, um pastor. Ele não é rabino, não é judeu, ele é um pastor. O pastor leva as pessoas à perdição por ser idólatra, e esse leva as pessoas à perdição por serem mentirosos, fazendo as pessoas mentirem. Mente para as pessoas mentem para si mesmos. Por vaidade, por sem vergonhice, por tudo. Ele diz que no Brasil tem 1/5 da população descendente de judeus. 1/5. Depois falou que era 40 milhões. Agora já está com 20 milhões. E agora está se pronunciando com 14 milhões. Ele não decide. É igual a Jesus. É porque eu e o Pai somos um. Aí depois ele diz, não, é que o Pai é maior que eu. Ele não se decide quem ele é. Se ele é o Pai, se ele é o Filho. Esse aqui não se decide, os números. 46, 40, 20 ou 14. Ele não se decide. E todos esses números é por conta dele. Não teve estudo algum por isso. E vocês não prestam atenção nisso. Ele disse também em um outro vídeo de uma mulher aí, entrou no canal dela e deu uma contribuição de uma palestra e disse que os judeus perseguidos na Inquisição, há 400 anos atrás, foram jogados à ilha de Açores para serem devorados pelos crocodilos. Na ilha de Açores não tem crocodilos, nunca teve, nunca houve.
Eu sempre que vou a Portugal fico hospedado no Hotel do Porto, um hotel que tem no Porto. E tenho muitos amigos nos Açores e em toda parte em Portugal. Pesquisadores, nomados, estudados, arqueólogos, cientistas. O censo populacional de Portugal, do país de Portugal, não consegue comprovar a existência de 20% da população dos portugueses que sejam judeus descendentes. Não conseguem comprovar isso. Por quê? Porque os judeus que estiveram na Espanha foram expulsos da Espanha, perseguidos pela Inquisição. Muitos ficaram na Espanha e uma parte, aliás, a maior parte foi para Portugal e uma parte ficou na Espanha. Já foi diminuindo a sua caminhada, deixando no caminho alguns judeus. Chegou em Portugal, muitos judeus foram para o Brasil, mas uma quantidade mínima comparado à população que existia, que migrou para Portugal. Tudo isso para se livrar da perseguição. Há 500 anos atrás foram os primeiros judeus para o Brasil. Foram muitos, mas mínimo comparado com a população de judeus. E a população judaica, naquela época, comparado com a população de portugueses que existiam em Portugal no seu estado normal, que o português, por sua vez, é um descendente de Jefé, o filho mais novo de Noé, e o judeu é o filho de Sem. O filho de Sem era do mínimo, comparado com a população que existia em Portugal. E hoje em Portugal existe 10 milhões e 300 mil portugueses. Quando migraram para o Brasil, alguns judeus que nunca perderam a origem, aliás, os costumes, tá? Em partes, porque depois perderam no Brasil, eu vou explicar agora. Então esses judeus, quando chegaram em Portugal, aliás, quando chegaram no Brasil, quando chegaram no Brasil, encontraram liberdade, saíram, foram para o norte, para Recife, porque até então havia chegado em Salvador, na Bahia, Salteropolitano, a primeira capital do Brasil, que antes era Salvador. Os salteropolitanos foram para Recife, para Pernambuco, se espalharam por toda parte. Mas na Torá existe os mandamentos que diz: um judeu não pode casar com um não judeu, e muito menos uma judia. Só pode casar com um judeu. Os índios, hoje, os Chavantes, o Xingu, Patajós e outras tribos, são índios que eles não têm educação. Mas muitos são formados, estudados, já são civilizados. Fala o Chavante e fala o português. Fala o Xingu e fala o português. São idiomas diferentes de cada tribo de índio. Para quem não sabe, tá? No Brasil tem vários idiomas. Muita gente não sabe disso. Mas há 500 anos atrás, esses índios, o costume dele era absurdo. Que não mudou muita coisa dos índios que não são civilizados, os índios separados, isolados. Eu não teria coragem de namorar com uma índia isolada. Não é por desmerecer ela, é pelo meu costume, que é um, e o costume dela é outro. Tá? São costumes diferentes. Eu não gostaria. Não tenho preconceito com ninguém, conheço muitos amigos índios, isolados, não isolados, mas cada um com seus costumes. Os costumes são diferentes. Os judeus que foram para o Brasil tinham um costume próprio, que segue até hoje do mesmo jeito. E por 300 anos foi assim. Depois de 200 anos foi mudando lentamente. 1915 até hoje são 106 anos. De 1915 mudou muito, mas de 1948 foi brusca a mudança. E a população de descendentes de judeus no Brasil cresceu alarmantemente.
mas não passa de 3 milhões de descendentes de judeus. Porque senão, logo, não são judeus. Esses nomes, Silva, Pereira, Oliveira, Pombo, Pinto, Cordeiro, Barbosa, tudo é nome de portugueses, que pode ser também judeus. Mas, lembre-se, 3 milhões. 3 milhões. Se você falar 14 milhões, é maior do que a população de Portugal. Se você me falar, não, são 20 milhões, é absurdo. 40 milhões, aí nem se fala. 46 milhões é maior do que a população da Espanha. É 1/5 da população brasileira. Mas você tem que decidir. 46 é 1/5. 40, 20, 14. E dizem, falaram, estudiosos, quem falou? Quem? Só quem falou esses números foi esse homem. Eu quero que vocês entendam. Vamos escutar aqui a fala dele. Esse aqui é o pastor Rabino Gilberto Ventura, tá? Pastor Rabino. Não é judeu para nada. Eu mandei pesquisar sobre sua vida, vi a sua árvore genealógica, que tem várias gerações no Brasil. E ele diz que o trisavô dele veio do Egito. Mentira. Mentira. Só me fez gastar dinheiro esse patético, mentiroso. Eu só não ponho aqui o RG dele, o CPF, o registro de nascimento desse homem aqui, para que você veja o nome dos seus avós. Sabe por quê? Porque é crime, é proibido. Mas a vontade que dá é essa. Esse homem está levando as pessoas a um patamar ridículo, formando um exército de pessoas acostumando-se à mentira. Escutem. Shalom a todos, meus queridos amigos e amigas. Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. E agora eu vou conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, impactante, misterioso até agora, até esses tempos nos quais nós estamos revelando as informações, as verdadeiras informações a respeito da origem judaica do povo brasileiro, de grande parte do povo brasileiro, que é a demografia. Veja como ele pausa o nome, a democracia. Eu quero que vocês entendam, minha gente, que eu estudei psicologia. Ele frisou democracia, direito de livre expressão. O Brasil é um país democrático. Você pode falar a verdade, ou você pode mentir. Você pode postar uma fake news. Você pode enganar as pessoas. Você pode ser um charlatão, um estelionatário. Você pode ser o que você quiser. Um travesti religioso. Você pode ser o que você quiser. Já há vários anos eu venho falando para vocês que existe uma quantidade gigantesca de descendentes de judeus no Brasil. E os números são impressionantes. Fala-te entre 20 milhões... Veja só, ele diz assim, eu venho falando para vocês há muitos anos que existe uma quantidade impressionante de judeus, descendentes de judeus no Brasil. Aí depois ele diz, fala que. Ele não diz, eu falo. Ele está dizendo fala, como quem diz assim, falam que, dizem que. Você entendeu? Psicologicamente não sai dele isso, assim, ele não tem aquela coisa positiva dele dizer, eu afirmo que eu pesquisei e é. Você entendeu? Você está entendendo? Você não entendeu. É porque você não estudou psicologia, você não estudou leitura corporal, você não consegue pescar uma mentira no ar, tá? Então vamos lá, vamos escutar. 40 milhões de descendentes.
e talvez até mais. De modo que o Brasil... Espera aí. Vamos voltar aqui um pouquinho, que ele diz assim, ó. Vamos voltar. Ele fala primeiro 20 milhões, depois 40 milhões. Ele não começa pelo número que ele diz 40 milhões. Aí ele diz, dizem que, falam que, fala quem? Vamos lá. Impressionantes. Fala-se entre 20 milhões e 40 milhões de descendentes. E talvez até mais. De modo que... Fala que 20 milhões, 40 milhões, 46 milhões, que é 1/5 da população brasileira. Fala que? Fala. Como quem diz, falam. Mas ele não diz falam. Ele diz fala que, mas é o mesmo que ele quisesse dizer fala. Porque se fosse uma coisa que ele dissesse, porque isso é uma conta dele. Mas nem ele mesmo afirma que é. Porque ele agora está inibido pela quantidade de vídeos e advertências que eu fiz a esse mentiroso. Você entendeu? Por que ele está tocando nessa mesma tecla várias vezes? Veja os últimos vídeos dele, que ele toca só na descendência, na genealogia judaica, na descendência dos anuncins. Por quê? Porque ele está querendo provar que a sua mentira é verdadeira. E os números não batem. Não batem. Do mesmo jeito que ele disse que os judeus foram jogados à ilha dos Açores para serem devorados pelos crocodilos. Lá não tem crocodilo, Betinho Ventura. Betinho, meu filho, lá não tem crocodilo, nunca teve. Lá é mar, não é Austrália. O mar de Portugal não é o mar da Austrália que tem os crocodilos do marinho. E outra coisa, lá nunca teve crocodilo algum, Betinho. Por favor, pastor. Por favor, Betinho. Vamos lá, vamos escutar o que é que você tem a dizer. E o Brasil, então, é o país com o maior número de descendentes de judeus no planeta. Isso é uma mentira, Betinho. Betinho, meu filho. Lembra dos Estados Unidos? Você sabe quanto é a população dos Estados Unidos? Quantos judeus tem em Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos tem mais judeus que em próprio Israel. Só em Nova York a população judaica é impressionante. E esses judeus que estão nos Estados Unidos não têm nem 500 anos. Mas é porque estão indo de toda parte do mundo, os judeus nos Estados Unidos, pelo país que tem dinheiro, tá? Mas não chega a 10 milhões de judeus nos Estados Unidos. Mas eu acredito que tenha, se não for 8 milhões e 400, por aí, não, vamos dizer 10 milhões nos Estados Unidos, que é muito difícil. Ninguém sabe olha, presta atenção, pessoal. Não se sabe ao certo se em Israel ou nos Estados Unidos quem tem mais judeus. Mas você falar 14 milhões, 20, 40 ou 46 milhões é absurdo. O Brasil tem 3 milhões, mais ou menos, de judeus. Mais ou menos. Tá? Vamos lá. Vamos escutar o que esse pastor Rabino fala. Betinho Ventura. Uma coisa muito importante, gente, é o seguinte. Uma coisa é ser descendente, outra coisa é ser judeu. A condição de judeu, de acordo com a Halahá, com a lei judaica, passa da mãe para os filhos, ok? De qualquer forma, se a pessoa tem origem judaica, ainda que não seja uma matrilinearidade intacta, ela é considerada, de acordo com a tradição judaica, como Zera Israel. Zera Israel é um conceito que significa semente de Israel ou descendentes de Israel. Não são considerados judeus, mas estão conectados na história do nosso povo. Estão conectados com o nosso povo através de sua história. Então, sendo assim, o Brasil é o país com o maior número de descendentes de judeus no planeta. Mas... Mentira. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso, Betinho Ventura.
Betinho, você é uma aventura, Betinho. Você é uma aventura. Aventureiro mentiroso. Cara, pessoal, se alguém de você está no meu grupo, em um dos meus grupos que são dezenas, e você participa do meu grupo e participa de algum grupo desse homem, se retire. Você não é bem-vindo. Se retire agora ao ver esse vídeo. Se retire, porque eu lhe tenho como uma porcaria de mente humana. Uma pessoa que participa de um grupo, de uma porcaria, de um homem que só fala asneira, só ensina pornografia, só ensina mentira, só ensina as pessoas a mentirem e participa de um grupo meu. Sai fora, sai fora. Tenha vergonha na sua cara e se retire, tá? É claro que eu não vou saber, porque o costume de mentir é tanto, mas se você tiver honra dentro de você e está em algum grupo, o grupo do WhatsApp, meu, se retire, porque você não é bem-vindo no grupo do WhatsApp, porque é absurdo uma pessoa aceitar na mente tanta desinformação, uma pessoa falar uma verdade e 10 mentiras, tá? Isso é ridículo. Uma pessoa, você quer saber se eu estou falando a verdade? Olhe para você. Aí você diz, olha, eu sou descendente de judeu, sem ser, é porque quem te ensinou isso foi ele, não fui eu. Então você tem que se tocar que você não consegue enganar você mesmo e muito menos ao Criador. E você não passará dessa terra para viver em um mundo vindouro. Você não passará, porque lá não é lugar para mentiroso. Essa é minha luta. Você entendeu? Essa é minha luta. Abrir os olhos das pessoas. Vamos escutar mais essa. Como é que a gente pode chegar a um número tão grande, Rabino? Como assim 20 milhões, 40 milhões? Veja que ele começa com 20 milhões. 20 milhões, 40 milhões, como se fosse nada. 20 milhões, 40 milhões, 46 milhões. Olha só, de 20 milhões para 40 milhões são 20 milhões. 2 vezes a população de Portugal, minha gente. Para dar um pulo, pode ser 20 milhões ou 40 milhões, né? Ou então 40 milhões, ou 46. 46 milhões, de 40 para 46 são 6 milhões. O país quase inteiro judaico de Israel. Porque Israel, judeu, são 6 milhões. Aquele mesmo 6 milhões que foram exterminados na Segunda Guerra Mundial. É muita gente. É 6 milhões. Esse homem fala números alarmantes assim. Pode ser 14 milhões, pode ser 20, pode ser 40, pode ser 46. Você tá de sacanagem comigo, você dizendo que é judeu. Cara, quando a pessoa chega para mim e diz, meu nome era tal, mas eu mudei. Meu amigo, por favor. Por favor. Com que você está aprendendo isso, cara? Você está seguindo que canal? Qual é o ensinamento que você está tendo? Se olhe no espelho. Diga a você mesmo quem você é. E diga aonde você escutou isso e de quem você escutou. Você escutou da boca de quem? Da minha boca você não escutou. E de nenhum judeu. De nenhum judeu você escutou isso. Só quem fala uma coisa dessa é um não judeu. Só um não judeu é que conta uma mentira tão nojenta quanto essa. Abram seus olhos, um não judeu. Vamos escutar. Dizer que 1/5 do povo brasileiro tem origem judaica? A resposta é sim. Eu acabei de escrever um texto sobre isso, ok? Ele está dizendo aqui, se alguém perguntar, mas Rabino, 1/5 da população brasileira é judaica? Ele diz, minha resposta é sim. Que estudo você fez isso? Ele vai mostrar o estudo que ele fez. O estudo que ele fez, vamos escutar. Ele disse que de um casal, há 400 anos atrás, foi um casal para o Brasil. Esse casal, hoje,
formou uma população, só um casal, formou uma população de quase 15 milhões de judeus no Brasil. Só um casal. E 2 casais, e 3, e 4, e 100, e milhares. E vamos dizer 5 mil casais. Dá 10 vezes a população da China. Calculem aí quantos milhares de pessoas. Então o mundo teria hoje 1 trilhão de habitantes só de judeus. Você está entendendo o absurdo? Vamos escutar. Reflexão matemática que vai mostrar na ponta da caneta, com a lógica matemática, como isso não somente é plausível, mas como isso é real. É ridículo. Então vamos lá. É ridículo. Eu vou compartilhar com vocês o texto. Ele escreveu um texto. Ele mesmo escreveu um texto, tá? Ele escreveu, tá? Dizendo que um casal. Vamos escutar o que ele diz. Ele vai compartilhar o texto agora. Aqui está. Acabei de escrever para fazer esta live. Ele diz agora: acabei de escrever para fazer essa live. Ele escreveu. Ele concorda que ele escreveu. É tudo da mente dele, da mente doente, mitomaníaco. Existem 3 formas de mentiroso: por dinheiro, por doença ou por vaidade, tá? 3 formas. Eu sou psicólogo. Vamos lá. Ele não engana a mim e nem a nenhum psicólogo, e muito menos a um que tem pós-graduação de leitura corporal. Tá, vamos lá. 40 milhões de descendentes de judeus no Brasil? Então vamos lá. Imaginemos, então, um casal de judeus que de Portugal chegou ao Brasil no século XVI, lá pelos 1500 e tantos. Olha só. No século XVI a 1500 e tantos. Então não é no século XVI, é no século XV. Século XVI é 1600. Século XVI é 1600. Há 400 anos atrás. A 1500 é século XV. É uma mentira atrás da outra desse homem. Ele se contradiz, uma contradição atrás da outra. E vocês não percebem. Vamos lá. Condição de cristãos novos. Como vocês já devem saber, todos os judeus de Portugal, em 1496, foram convertidos à força ao catolicismo. Ok? E depois disso, eles foram chamados de cristãos novos. Vamos tomar como um de inúmeros exemplos o casal Branca Dias e Diogo Fernandes Santiago. Famosos criptojudeus que, vindo de Portugal no século XVI, a região de Pernambuco, deixou uma quantidade enorme de descendentes e foi perseguido pela Inquisição. Ok? Esse é um dos casais mais famosos de judeus que chegaram lá atrás, no início da colonização. Inclusive, Branca Dias, ela é um ícone bastante importante, vocês podem pesquisar no Google, da cultura nordestina. Foi a primeira mulher que educou meninas, que fez uma escola para meninas, e dizem que ela ensinava, vejam só, alfabetização em hebraico. Estamos falando de Pernambuco do século XVI. Imaginemos agora que este casal tivesse tido 3 filhos, é hipotético, ok? E que cada um dos filhos, netos, bisnetos e assim por diante, também tivesse gerado 3 filhos. Número bastante modesto para os tempos passados. A gente sabe que antigamente as pessoas tinham 5 filhos, 7 filhos, 8 filhos, mas eu resolvi economizar o número para ser bastante conservador e não assustar vocês. Agora eu pergunto, seguindo esta progressão, quantos descendentes do casal Branca Dias e Diogo Fernandes Santiago teria nos dias de hoje, passadas 15 gerações? Ou seja, se cada uma dessas 15 gerações tivesse também 3 filhos. Se preparem. A resposta que obtemos, elevando o 3
3 filhos. A 15ª potência, que significa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 15 vezes, é a de 14 milhões. Meu amigo, por favor, 14, olha só, um casal há 400 anos atrás, até hoje, formava 14 milhões. Um casal, um homem e uma mulher. Mas foram muitos e muitos judeus. É claro que uma quantidade mínima para o que existia, mas foram milhares. Então, você calcula milhares. Digamos que, vamos botar só 1000 pessoas naquele tempo, 1000 casais. E cada casal formasse 14 milhões. 1000 vezes 14 milhões. Quanto dá? A minha calculadora não tem números para isso. A China, que tem 1 bilhão e 400 milhões, mais ou menos, seria mínima. Seria como 1% da população de judeus no mundo. Você está entendendo o absurdo que é esse homem? O ridículo que é. O absurdo que é, minha gente. O absurdo de mentiroso, de mal informado, de desinformador, É esse... Cara, é ridículo essa emissora de televisão israelense. É ridículo aquela mulher que chamou esse homem para ir para Israel dar um testemunho. É ridículo. Um homem se passar por judeu e ir a Israel dar uma entrevista em uma emissora de televisão como se fosse um judeu. É absurdo. De um casal só. 14.348.907 descendentes. Absurdo esse número? Pois é. Esse seria o número. Olha, ele mesmo diz, absurdo esse número. Ele mesmo acha que ele mesmo sabe que é um absurdo. Vamos escutar o que ele fala. Se essa fosse a progressão real, mas vamos com calma. Obviamente, este número total hipotético não é real. Porque se não é real, não é real para mais, porque na realidade o judeu tem 10, 12 filhos. Se não é real, não pode ser real para menos, tá? Tem que ser real para mais. Então é que vai aumentar a sua mentira. Você está entendendo, pastor Rabino? Eu vou voltar aqui para que vocês escutem, minha gente. Temos que escutar de novo isso aqui. Vamos escutar de novo. Vamos escutar de novo. Vamos escutar na íntegra a mentira absurda que ele diz. Vamos escutar. 3 vezes 3 vezes 3, 15 vezes. É a de 14 milhões. De um casal só. 14.348.907 descendentes. Cara, de um casal só, daqueles que foram para o Brasil, não há 1.500 anos atrás, há 1.600 anos. Não há 500 anos atrás, há 400 anos. Tá? De um casal, hoje tem 14 milhões e 300 e não sei quantos. E em Portugal hoje tem apenas 10 milhões e 300 mil habitantes, tá? Quer dizer, um casal que foram para lá, olha, um casal de raça foi jogado lá na floresta brasileira, que o Brasil era toda uma floresta. Aí lá o clima tudo favoreceu a orgia religiosa. Transaram e procriaram. Nascia de 10, 20 judeuzinhos de uma ninhada só. Aquele monte de judeu, quando a mãe ia parir, assim paria, saía 5, 6 de uma barrigada só. E começaram a procriar. E passou de Portugal. É uma concorrência. Cara, é sacanagem. Esse homem é herege. Betinho Ventura, você é um herege mentiroso. Como é que você, seguidor desse homem, você cai numa marmota ridícula dessa? Você tá de sacanagem comigo? Se você estiver no meu grupo do WhatsApp, se retire. Se você participa do grupo desse homem. Que é ridículo isso. Vamos escutar.
Absurdo esse número. Pois é. Pois é. Esse seria o número. Pois é, esse seria o número. Mas não é. Porque o judeu não tem apenas 3 filhos. Tem 10, 12, então é maior. Se essa fosse a progressão real. Mas vamos com calma. Obviamente, este número total hipotético não é real. Porque se esse fosse o número de descendentes de um casal, qual seria o número de descendentes de 1.000 casais? De 10.000 casais que chegaram aqui? A gente teria... Ele mesmo sabe disso. Ele mesmo está falando. Ele mesmo. Quadrilhões de pessoas no Brasil, não é verdade? Então, como é que se explica isso? Então, vamos lá. Obviamente, este número total hipotético não é real. Não é real. Pois, principalmente nas gerações mais antigas, os casamentos entre primos de vários graus, primo irmão, ou como diz no Nordeste, primo legítimo, primo de 3º grau, 4º grau, que tem os mesmos bisavós, trisavós, era muito comum. Era a regra e não a exceção. E por que isso, Rabino? Vou explicar por quê. Porque antigamente... Não explica isso agora. Então quer dizer que é maior, não era só 3 filhos, era vários filhos, 10, 12, muito maior a sua quantidade de descendentes. Cara, e vocês não caem nessa onda, cara, vocês não caem na real de vocês, que esse homem é um picareta. Só se vê gente no norte do Brasil, eu sou descendente de judeu, com a cabeça parecendo uma abóbora. Ah, o pé rachado diz, eu sou descendente de judeu. O cabelo todo enroladinho, bem bronzeadinho, ele escurinho, diz, eu sou descendente de judeu. Ah, que era lá na divisa do Afeganistão, Paquistão e África. E Congo. Era meio... Ah, mas eu nasci na carreira. Meu pai veio correndo da África e zum, subiu na carreira aqui, pegaram ele, tac! Aí uma mulher engravidou ele. Aí ele voltou e no caminho, vum, que ele engravidou uma mulher. E assim vai, um engravida o outro, o homem fica grande. Cara, é uma sacanagem. Como é que uma pessoa cai na história de um picareta desse? Como é que um cara desse diz que é rabino, que é judeu, mentiroso? Vamos escutar. Você não tinha tantas famílias aqui no Brasil, ok? Você tinha poucas famílias e algumas delas só casavam entre si, alguns grupos de famílias, por vários motivos. Um dos motivos é que as famílias de origem judaica muitas vezes casavam entre si porque queriam preservar a origem e a fé. E eles precisavam também... Porque queriam não, é porque existe um dos mandamentos que diz que um judeu tem que casar com um judeu, não com um não judeu, tá? Uma judia não pode casar com um não judeu. Existe um dos 600 mandamentos que inibe também relação fora do casamento e muitas outras coisas. Betinho Ventura. Meu amigo, por favor. De pessoas de confiança para preservarem a fé, porque a gente vivia em um momento onde havia muita denúncia e acusação contra os judeus. O outro motivo é que outras famílias de cristãos velhos que não tinham origem judaica não queriam muitas vezes se casar com essas famílias dos judeus. Por quê? Por discriminação e também por terem medo de depois serem perseguidos. E primeiro motivo que eu falei talvez seja o mais importante. Não haviam tantas famílias assim, ok? Bom, o que faz com que a operação de 3 elevado à 15ª potência não seja exata? Porque muitos daqueles descendentes, eles eram primos entre si e, portanto, eles repetiam várias vezes várias daquelas primeiras linhagens, ok? Então, o número total de descendentes daquele casal não pode ser 14 milhões. De qualquer modo, atenção, a reflexão matemática acima serve para demonstrar como o número de 20 ou 40 milhões... 20 ou 40 milhões... Cara, ele fala 20 ou 40 milhões assim do nada. Ou 20 ou 40. Não é a mesma. Olha só, 14, 20, 40... Vamos escutar de novo, minha gente. Vamos escutar de novo, porque vocês têm que escutar. Vocês têm que escutar isso. Não haviam tantas famílias assim, ok? Bom, o que faz com que a operação de 3 elevado à 15ª potência não seja exata?
porque muitos daqueles descendentes, eles eram primos entre si e, portanto, eles repetiam várias vezes várias daquelas primeiras linhagens, ok? Então, o número total de descendentes daquele casal não pode ser 14 milhões. Não pode. De qualquer modo, quanto? Atenção, a reflexão matemática acima serve para demonstrar como o número de 20 ou 40 milhões de descendentes de judeus não é nada absurdo. Cara, 20 ou 40? Não é nada, 20 ou 40 milhões. 40 milhões não é nada, pô. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, mais ou menos. Portugal tem 10,3 milhões. Israel tem só 8 milhões e 400 mil habitantes. Não é nada, 20 milhões? 20 milhões não é nada. Ou 20 ou 40, é no mesmo. Vocês estão de sacanagem, cara. Vamos lá. Atualmente, se levarmos em conta que uma boa parte dos primeiros colonizadores portugueses era composta de milhares de judeus fugindo da intolerância religiosa de Portugal? Então, se eram compostas de milhares, olha só, milhares de judeus. Pessoal, ele está dizendo aqui, sem levar em conta que quando há 500 anos atrás, as caravanas foram compostas de milhares de descendentes de judeus. Então você calcula, se um casal de 400 anos para cá formou 14 milhões, você imagina milhares de casais de judeus, quantos bilhões de descendentes de judeus tem hoje. Ele quer dizer, não é 40 milhões, é 400 bilhões de descendentes de judeus que existem no mundo. O mundo está tão cheio de judeu que o povo está indo para Marte. Você tá vendo esses satélites, esses foguetes indo para Marte, para a Lua? É porque o mundo está tão cheio que não tem espaço nem nas florestas, nem no mar, nem dentro do mar tem lugar. Na Arábia Saudita tem um metrô submarino que vai por dentro do mar, um tubo submarino, um emissário submarino. Não tem mais espaço, é bilhões de... Tá muito cheia a Terra. O cara é uma coisa absurda atrás da outra. É uma fala ridícula, absurda. Betinho Ventura, meu filho, preste atenção, meu amigo. Eu sou psicólogo, cara. Eu sou formado em ciência, tenho pós-graduação de leitura corporal de psicologia. Quantos amigos na universidade estão te vendo e vendo meus vídeos aqui? Os grupos que eu tenho, um grupo apenas de universitário, de pessoas formadas que estudaram comigo, da mesma universidade, dos mesmos estudos, estão te vendo. Em Portugal me ligam em seguida, quando vê um vídeo teu que me liga, dizendo, é tal absurdo. Cara, nos Estados Unidos, em Nova York, é absurdo, Betinho. Betinho, é absurdo. Vamos escutar sua fala, Betinho. Que tempos depois chegaria também no Brasil. Ok? Então, o que a gente precisa Vamos escutar. fazer? Obviamente, a gente precisa dar os descontos em relação a essa progressão geométrica, porque muitos daqueles descendentes casavam entre si. Então, obviamente, não tem aquele casal 14 milhões, mas com certeza absoluta, várias centenas de milhares de brasileiros, centenas de milhares, têm alguma origem naquele casal. Várias de centenas de milhares, tá? Naquele casal unicamente. E nos outros, várias centenas de milhares. E em cada casal dos milhares dos milhares. Cara, vamos lá. Agora, multiplica um casal por 1000 casais que chegaram aqui. Ou também por judeus que acabaram se casando com indígenas, que acabaram se casando com negros, com cristãos velhos, que também foi um número muito grande. Olha só. Ele tá mandando vocês calcularem. Calculem aí, minha gente. Um casal multiplicado por milhares de milhares. Você calcula assim. Um casal formou 14 milhões. Vamos dar um desconto. Vamos botar 10 milhões. Um casal
em 400 anos formou 10 milhões. Um casal. Você bota 10 casais a 10 milhões. Você bota 23 casais a 10 milhões. 23 casais a 10 milhões daria quanto? Daria 230 milhões, apenas 23 casais. Se pela conta dele, vamos dar um desconto, eles 14 milhões. Vamos botar um casal, forma 10 milhões, um casal. Se a gente botar 23 casais a 10 milhões de habitantes cada um em 400 anos, dá 230 milhões. O Brasil inteiro é judeu. O cara é ridículo, cara. Ô, rapaz, olha, sacanagem. Como é que uma pessoa... Eu não queria nem rir agora, rapaz, que ridículo que é. Betinho, você é ridículo, cara. Vamos escutar o que esse homem diz. Vamos ver aqui. E aí, facilmente, a gente vai chegar no número de 20 milhões de descendentes, 40 milhões... Cara, 20... Dá, Betinho, meu filho, se 23 casais dá 230 milhões, você tá dizendo aqui... Olha, vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar aqui, Betinho, peraí. Vamos voltar aqui, olha só. Milhares de brasileiros, centenas de milhares, tem alguma origem naquele casal. Agora, multiplica um casal por 1000 casais que chegaram aqui. Multipliquem. Ou também por judeus que acabaram se casando com indígenas, que acabaram se casando com negros, com cristãos velhos, que também foi um número muito grande. E aí, facilmente, a gente vai chegar no número de 20 milhões de descendentes, 40 milhões de descendentes. E é justamente por isso que há muitos anos a gente vem falando... Cara, 20 milhões, 40 milhões, 46 milhões, 100 milhões, 230 milhões. Cara, é ridículo. Eu não tô te falando. Vocês estão vendo aí, pessoal, agora? Eu tô falando, refutando em cima da fala desse homem. É mentiroso ou não é? Me responda agora você. É ridículo ou não é isso? Do projeto Sinagoga Sem Fronteiras, que nós vivemos no país que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta. Eu ressalto, descendentes, porque pela lei judaica... O Brasil, eu vou afirmar agora, o Brasil é o maior... É o país que tem o maior número de descendentes de judeus do mundo, na conta desse picareta. Que é ele quem fala isso. Só ele que fala isso. Nunca nenhum homem que é formado em teologia, em arqueologia, em ciência, em psicologia, em contabilidade, nenhum matemático, nenhum estudioso, nenhum cientista, nenhum astrólogo, nenhum biólogo, nunca, jamais ninguém fez uma conta tão absurda quanto essa, ridícula. 20, 14, 20, 40, 46, 100, 200 milhões de habitantes é o maior número. Mas qual o número? Decida, Betinho. Pela Alahá, para que uma pessoa seja considerada judia, ela tem que ser filho ou filha de mãe judia ou ter uma matrilinearidade intacta. A minha mãe não sabia que era judia, mas a mãe dela era. Então você é judeu. A minha mãe e nem a minha avó e nem a minha bisavó sabiam que eram judias. Mas a minha tataravó, pela linhagem materna intacta, era judia. Então você é judeu. Essa é a lei judaica. Ah, não, mas eu não me considero judeu. Ok, mas pela lei judaica, você é judeu. Você é judia. Ok? Agora, o que acontece? As pessoas que não têm essa linhagem materna, ainda que não sejam judias, pela literatura rabínica judaica existe uma definição que as considera Zera Israel. O que significa Zera Israel? Descendentes de Israel. A palavra Zera... Cara, eu vou dizer agora, eu olhei agora para a cara dele aqui no vídeo, eu fico com pena.
Pessoal, de verdade, com todo respeito, eu fico com pena. Esse homem, ele tem algum problema. Ele tem um problema. Olha, eu sou psicólogo. Ele tem um problema. Eu notei agora e me deu uma coisa dentro de mim. Agora, eu olhando para ele agora, eu notei aqui, eu vi um defeito dele, a leitura corporal. Olha aqui, ó. Eu tô aqui vendo ele aqui, ó. Olha a cara dele aqui, ó. Gilberto Venturas. Eu vi agora que me toquei dentro de mim, assim no peito, me deu um aperto. Eu vi uma coisa triste agora nele, que vocês não percebem, ninguém percebe. Só uma pessoa que tem a formação de leitura corporal, uma pessoa que tem a sensibilidade e usa o intelecto para identificar as coisas. Ele tem um problema grave mental. Não estou falando com ironia, não estou falando com coisa. Ele tem um problema grave. Isso chega a ser um problema psicológico. Então eu vou ter que tomar cuidado agora com a minha fala, porque não trata-se apenas de uma pessoa que mente por vaidade, não trata-se apenas de uma pessoa que mente por dinheiro, mas trata-se de um mitomaníaco. Infelizmente, ele tem um problema mental. Ele não percebe, porque grave e leve. É grave por ser grave, e isso, mentir é sempre grave, mas é leve, tá? Isso tem tratamento. Eu não falo com raiva desse homem, eu falo com temor ao Criador e com respeito a todo ser humano, para que as pessoas não caiam na mentira. Porque a mentira, olha, o mentiroso, ele não herdará o reino dos céus. Ele não viverá ao lado do Criador. O reino dos céus que eu digo não é o reino dos céus cristão. É um mundo vindouro eterno preparado para cada um de nós. O mentiroso não herdará isso. Você está vivendo aqui, você diz que é judeu sem ser, você é um mentiroso, você não vai. E se você muda seu nome dizendo que você é judeu sem ser, você está mentindo. Olha, a mentira, ela faz com que a mentira caia em outra mentira e vai, é como uma pirâmide. Ela vai aumentando, ela não está lá em cima e vai diminuindo, ela vai estar lá em cima, você fica lá em cima na mentira, você é o primeiro mentiroso. Aliás, o primeiro mentiroso mente para você, você mente para mais 3, depois para mais 6, e aí vai aumentando, vai formando uma pirâmide de mentira. E você que é o criador disso, essa pirâmide vai crescendo para baixo, mas você vai ficando em cima dela e se sobrecarrega em você, porque depois ela vira ponta cabeça e o peso vai estar todo sobre sua cabeça e você vai responder por tudo. Você não vai conseguir caminhar porque existe muito peso sobre seus ombros, sobre sua cabeça, meu amigo. A mentira, ela pesa. Você tem que se libertar. Pessoal, apenas estude a Torá, adquira um livro, estude a Torá, pesquise, estude, apenas isso. Não queira ser o que você não é, não vale a pena. O judeu só viverá eternamente se ele cumprir as leis, não é porque ele foi escolhido, nada não. O Eterno prometeu a Abraão que seria um povo escolhido, eleito, para ser abençoado aqui na terra, para adoração a ele, para isso, para aquilo, mas o judeu tem que seguir a Torá. Senão ele não vai para lugar nenhum também. E muito menos o não judeu. Tá? Vamos escutar mais um pouquinho o que esse homem está dizendo, esse mitomaníaco. Ao pé da letra significa semente, ok? E então essas pessoas têm uma ligação e vai de cada pessoa como é que ela vai desenvolver essa conexão, se é do ponto de vista apenas cultural, se é somente uma questão de curiosidade a respeito das próprias origens, se isso vai levar as pessoas a um desejo de conhecer melhor o judaísmo e vivenciar o judaísmo, aí fica, obviamente, a cargo de cada um, ok? Então, para concluir, a quantidade grande de judeus entre os portugueses que chegaram aqui, fugindo da intolerância religiosa de Portugal, que acabou chegando no Brasil também, através dos visitadores da Inquisição, se somando a 5 séculos, a cerca de 15 gerações, faz com que o número de 20 e 40 milhões seja bastante plausível e compreensível em relação
a ascendência judaica. 20 e 40. Cara, meu amigo, por favor, de 20 para 40 é o dobro. Você sabe o que é 20 milhões? Quanto é 20 milhões? Tem calculadora que não calcula tanto zero. É absurdo isso. 20 e 40. Ou 20 mais 40 seria 60? Ou 20 ou 40? 20, 40, 46, assim. E aqueles 14 também, ó. 20, 40 dá 60. E aqueles 14, 74. E mais aqueles 46. É absurdo. Vocês não param para pensar isso? Vocês não conseguem ver na fala desse homem que ele não tem um número? Ele não tem uma matemática. A matemática, ela é exata. Matemática é exata. A verdade, ela é ou não é. Ou é verdade ou não é. A verdade é uma matemática exata. Ela só dá um cálculo correto. Você não entende isso, cara. Você está dizendo que segue o judaísmo, que é um Benenor. Não permaneça no meu grupo se você está no grupo desse homem, tá? Tá? Preste atenção. Eu não gosto de perder meu tempo com tolices. Se você quer conhecer a verdade, você consiga uma Torá. Torá é a verdade, é uma matemática exata. A palavra do Eterno é uma matemática exata. A vida é uma matemática exata. Se você fugir dessa matemática, você vai para números incorretos, tá? E você segue caminhos tortuosos. E esses caminhos não te levam ao mundo vindouro. A mentira não te leva ao mundo vindouro. E a mentira não tem nada a ver com o judaísmo. O mentiroso não tem nada a ver com o judaísmo. O cara foi para Israel se intitulando judeu. O cara disse que na Ilha dos Açores tem crocodilo para devorar os judeus. O cara disse que tem 14 milhões de judeus no Brasil, descendentes de um casal. O cara disse que tem 20 milhões, ou 40 milhões, ou 46 milhões. Cara, você está de sacanagem comigo dizer que um homem desse é judeu. Você está de sacanagem comigo um homem desse dizer que ensina judaísmo, ensina a Torá. Você está aprendendo o quê? Você está aprendendo pornografia, rapaz. Está aprendendo é mentira, seu mentiroso. Só se vê gente mudando de nome aí, dizendo que eu sou... Meu nome é Ben Israel, meu nome é Yoshal Ben Israel. Só se vê esses tarados assim com essas fuleiragens. Rapaz, tenha vergonha. Tá de sacanagem. Vamos escutar mais esse picareta. Do povo brasileiro. Ok? Se você quiser saber mais, venha conhecer o nosso site sinagogasemfronteiras.com.br, principalmente na seção História Judaica do Brasil. Cara, ele ensina história judaica no Brasil, esse cara. Ele tá te convidando para entrar no site dele. Aí depois ele pede dinheiro na live, isso e aquilo, para conhecer. Vamos escutar de novo o que ele fala. Vamos escutar, que eu não entendi. 20 e 40 milhões seja bastante plausível em dentes de Israel. A palavra zera, ao pé da letra, significa semente, ok? E então essas pessoas têm uma ligação e vai de cada pessoa como é que ela vai desenvolver essa conexão, se é do ponto de vista apenas cultural, se é somente uma questão de curiosidade a respeito das próprias origens, se isso vai levar as pessoas a um desejo de conhecer melhor o judaísmo e vivenciar o judaísmo, aí fica, obviamente, a cargo de cada um, ok? Então, para concluir, a quantidade grande de judeus entre os portugueses que chegaram aqui, fugindo da intolerância religiosa de Portugal, que acabou chegando no Brasil também, através dos visitadores da Inquisição, se somando a 5 séculos, a cerca de 15 gerações, faz com que o número de 20 e 40 milhões seja bastante plausível e compreensível em relação à ascendência judaica do povo brasileiro. Ok? Se você quiser saber mais, venha conhecer o nosso site Sinagoga Sem Fronteiras. Cara, 20 e 40 milhões. Era 14 milhões de um casal. De vários casos, de 1000 casais, quantos milhares são? Aí depois ele diz 20 e 40, 46. Ele não afirmou, ele afirmou ali, cara.
ele tinha afirmado que eu afirmo sim, que é 46 milhões. Espera aí, vamos ver se eu encontro aqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Os descontos em relação a essa progressão geométrica, porque muitos daqueles descendentes casavam entre si. Então, obviamente, não tem aquele casal 14 milhões, mas com certeza absoluta, várias centenas de milhares de brasileiros, centenas de milhares, têm alguma origem naquele casal. Agora, multiplica um casal por 1000 casais que chegaram aqui. Ou também por judeus que acabaram se casando com indígenas, que acabaram se casando com negros, com cristãos velhos, que também foi um número muito grande. E aí, facilmente, a gente vai chegar no número de 20 milhões de descendentes, 40 milhões de descendentes. E é justamente por isso. 20 milhões de descendentes, 40 milhões de descendentes. Mas aí uma hora que ele fala, deixa eu ver se eu encontro aqui. Que há muitos anos a gente vem falando, nós no projeto Sinagoga Sem Fronteiras, que nós vivemos no país que tem o maior número de... Projetozinho mentiroso, desgraçado, rapaz. Descendentes de judeus no planeta. Eu ressalto, descendentes, porque pela lei judaica, pela Halahá, e vai de cada pessoa, como é que ela vai desenvolver essa conexão, se é do ponto de vista apenas cultural, de judeus no planeta. Mas como é que a gente pode chegar a um número tão grande, Rabino? Como assim? Com a lei judaica, passa da mãe para os filhos, ok? De qualquer forma, se a pessoa tem... Ele fala que são 46 milhões. Vamos ver aqui, origem judaica, ainda que não seja uma matrilinearidade intacta, ela é considerada, de acordo com a tradição judaica, como Zera Israel. Zera Israel é um conceito que significa semente de Israel ou descendentes de Israel. Não são considerados judeus, mas estão conectados na história do nosso povo. Estão conectados. O povo brasileiro tem origem judaica? A resposta é sim. Eu acabei de escrever um texto sobre de judeus no planeta. Mas como é que a gente pode chegar a um número tão grande, Rabino? Como assim 20 milhões, 40 milhões? Quer dizer que 1/5 do povo brasileiro tem origem judaica? A resposta é sim. Você escutou aí? Ele está dizendo aqui que 1/5. Ele está dizendo, claro, ele falou claramente que 1/5 da população brasileira tem origem judaica. Ele diz que sim. Aí veja aqui no finalzinho agora. Veja aqui. O final da Inquisição. Essa instituição cruel, essa instituição... Agora você compreende como a gente pode até mesmo estar sendo um tanto quanto conservadores. Com certeza absoluta. É uma questão matemática, aritmética. Dezenas de milhões de brasileiros, talvez 1/5 do nosso país ou mais, tem alguma origem judaica. Ele está dizendo agora talvez. No começo ele diz que ele afirma, ele agora está dizendo talvez. Ele é igual àquele homem Jesus. Eu e o Pai somos um, depois diz, não, é que o Pai é maior que eu. Aí depois ele diz assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Aí mais na frente o Chuchua diz, não, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Ele não decide. O cara é uma picaretagem só, minha gente. É muita picaretagem, muita picaretagem. Olha, eu quero que vocês vejam aqui a cara dele, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Betinho, tá? Betinho Ventura, tá? Então tá aí, meu amigo. Isso é refutando um mentiroso, tá? Se você quer conhecer a verdade, meu amigo, estude, pesquise, se apegue ao Eterno, clame a Ele, busque sabedoria e inteligência, tenha uma Torá, um Taná, leia esse livro que ele é verdadeiro, tá? E se desprenda desse tipo de gente. Isso aí só te leva para um caminho errado. Esse homem, eu vi traços agora dele com clareza. Eu estava segurando aqui o
o aparelho aqui, o celular, e olhando e vendo, eu notei alguns traços dele, ele tem problema psicológico. Ele tem problema psicológico. Eu desafio a você que é psicólogo, a você que tem algum parente psicólogo, que faça um estudo sobre esse homem, no vídeo mesmo, e dá para notar claramente que ele tem problemas psicológicos. Ele tem problemas. Ele tem problema com mentira. Infelizmente, tá? Então eu vou ficando por aqui, que o Eterno abençoe a todos vocês, tá? Isso é refutando um mentiroso. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque já faz mais de 2 anos que esse indivíduo vem me perseguindo nas redes sociais. E só agora, algum tempinho para cá, foi que eu descobri. Eu não sabia disso. Aí começaram a me falar uma coisa e outra. Todas as pessoas que me atacavam vêm daí da igreja dele. E eu pensando, olha, eu não compro fiado a ninguém, eu não devo a ninguém, eu não peço emprestado a ninguém. Eu vivo da agricultura e da pecuária e sou formado em psicologia e ciências. Eu sou um bem resolvido financeiramente, então eu pensando, mas o que será que... Por que motivo é? Eu comecei a ver, a prestar atenção. Aí do último vídeo de um indivíduo que apareceu aí, do outro, aí eu comecei a prestar, eu digo, não é difícil para um homem com o meu entendimento entender essas coisas, tá? Então eu estou apenas alertando a todos vocês, tá? Para que vocês possam se dar bem em um mundo vindouro, tá? Shalom. Que o Eterno abençoe a você.